Isso é bom até pra combater o famoso. O tio das Cove falou, ele tá aqui. Foi até o corte de hoje. Que o mimimi é o argumento de quem não sente dor, de quem não sofre. É até bom pra combater isso. O mimimi, na verdade, pra mim, é o argumento de quem não tem argumento. É, mas é verdade mesmo. Então a pessoa ela não tem argumento, ela fala, é mimimi. Na verdade é porque ela não sabe argumentar, ela não sabe defender as ideias dela, e aí tudo elas falam que é mimimi. Esse é o meu ponto de vista, sabe? As pessoas não sabem argumentar, as pessoas sabem dar opinião. E aí quando você pede pra pessoa assim, tá, mas por que que é assim? É porque sim, porque tá no Google, sabe? É, E aí assim, a pessoa não tem argumento, você Porque sim, destrói ela. porque sim não é resposta. É, exato, já ensinava Castelo rá tim Verdade. porque sim não é resposta, sabe? Então, eu falo que até os programas antigos eram muito educativos, né? Ah, em Castelo rá tim Castelo rá tim saudade. era um programa educativo, cara. Um programa super educativo. Tinha muitos programas educativos antigamente. Depois eles foram sendo eliminados também, né? Então, mas o mimimi pra mim é a falta de argumento. A pessoa que não sabe argumentar e aí fala isso, né, do mimimi. É Eu complicado. pensei num negócio aqui, você como professor, eu vou entrar em outra polêmica aqui. Uhum. Mas foi o episódio inteiro até agora, não mudaria por quê? Qual a sua visão sobre a escola ensinar o público infantil ou infanto-juvenil com educação sexual? Tipo, Eu acho que a educação sexual é que o termo educação sexual, as pessoas entendem que falar sobre educação sexual é falar sobre sexo. aham. E, na verdade, não é. Educação sexual é ensinar o jovem, a criança, a entender o próprio corpo desde pequeno. É entender, por exemplo, mostrar para a criança que ela não pode deixar qualquer pessoa, por exemplo, tocar nela. Entende? Uhum. Então, eu acho que educação sexual, né, é óbvio, adequada, né, para cada idade e para cada momento, eu acho que ela é essencial. Eu acho, por exemplo, e foi uma discussão que foi votada até pouco tempo, eu não sei o que foi definido, na minha opinião, tinha que ter psicólogos em todas as escolas. Né? Os psicólogos são essenciais hoje na vida das pessoas. E dentro de uma escola seria essencial. E muitas vezes esse trabalho da questão do trato da questão sexual, muitas vezes o psicólogo ele consegue fazer esse trabalho de uma forma muito sutil, né? E que funciona muito bem até, sabe? Então, eu acho necessário, sabe, o Heavy, Uhum. eu acho que é uma coisa que ajudaria a evitar situações. Eu acho que tem muita criança que sofre abuso porque não aprendeu na escola, não sabe que aquilo ali é um tipo de abuso, não sabe que aquilo ali é uma coisa que vai machucar ela, que vai fazer mal para ela, sabe? Então eu sou a favor, eu acho que tinha que haver, sim, é óbvio, de uma forma adequada sempre, Aham. né? Mas tinha que haver sim. com certeza. Muito Então, dos abusos, né, dessas coisas de criança, às vezes até o próprio pai abusa da criança, a criança não sabe, porque pensa que aquilo é normal, porque ela não está sendo ensinada na escola que aquilo, na verdade, é errado, né? Não pode fazer, por exemplo. exatamente. E aí ali o Sinergia até comentou, né? Depois eles botam o professor de ciências fazer isso. Cara, o professor de ciência ele vai explicar um conteúdo. O professor de ciência ele não foi preparado para Aham. para explicar uma questão sexual. Ele sabe explicar a questão biológica e tudo mais. Né? O tio das couves até saberia responder isso melhor. Mas ele a preparação, o estudo que ele fez não é para isso. Você tem que ter todo um time para falar sobre isso. É, eu acho a minha diretora de uma das escolas, ela fala assim que. Ela diz assim, Diego, ela é psicóloga. Ela fala assim: ó, eu sou psicóloga, mas eu acho que você, para dar aula de inteligência emocional, é a melhor opção que eu tenho. Se eu colocar um psicólogo, não vai conseguir fazer como você. E aí eu dava risada quando ela falava isso, que eu tipo, achava um absurdo. E aí ela virou um dia para mim e falou assim: é porque você tem um time para falar com os alunos que às vezes as outras pessoas não têm esse time, sabe? Essa percepção de como falar e de fazer o aluno ouvir, entender aquilo e absorver aquilo de uma forma que agregue a ele. Então, por exemplo, eu lembro de uma aula
que eu não tinha um conteúdo específico pra dar. Eu falei, caraca, o que eu vou fazer hoje? E aí o diretor da época, ele deu um pendrive pra mim e falou, tem uma música aqui que eu tenho certeza que se você passar pra turma, você vai fazer uma discussão e que vai ser super boa. Eu falei assim, tem certeza? Ele falou, tem. Eu não fazia ideia de que música que era. Peguei o pendrive, fui pra sala, botei. É uma música, ela se chama Puta, de um grupo que chama Mulamba. Não sei se vocês já Caraca, ouviram. Já ouvi nunca ouvi Alguém falar. me falou alguns episódios atrás sobre esse grupo. Fantástica, cara. É um grupo de mulheres. Eu não tenho certeza, mas eu acho que todas elas já sofreram algum tipo de abuso. E é uma música, cara, que fala sobre violência contra a mulher. Só que é uma música pesadíssima, gente. Pesadíssima. Não é uma música de boa, assim, que dá pra você ouvir, assim, que você vai... Ah, é uma música pesada. Muito pesada. E eu passei essa música, é a primeira vez que eu ouvi ela. Eu passei a música, o pessoal ficou, assim, meio que em choque com a música. Eu falei, caraca, vamos lá. Respirei fundo e comecei a falar. Cara, nisso começou gente a chorar dentro da sala. Só que aí as meninas começaram a erguer a mão e começaram a relatar as situações que elas tinham vivenciado. Cara, os moleques começaram a chorar de ver as histórias que as meninas começaram a contar. Assim, de medo que elas tinham de quando elas estavam na rua, de gente mexendo, de abuso que elas sofreram, de abuso que elas tinham vivenciado na família, não com elas diretamente, mas com alguém da família. Então, assim, a gente tem que saber tocar, sabe? Então, por exemplo, eu tenho certeza que aquele momento, aquelas pessoas que estavam lá naquela sala, eu saí de lá sabendo que aquelas pessoas, elas tinham minimamente absorvido aquela consciência de que a violência contra a mulher existe e que elas tinham que fazer alguma coisa contra. Os meninos saíram de lá diferentes. O jeito que eles tratavam as meninas depois dessa aula mudou completamente, vocês não têm ideia, assim. Era uma turma de ensino médio, era uma turma de segundo ano de ensino médio. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.